Tiffany olhou para sua sogra com um sorriso estranho. Como diabos eu vou saber por que o Andrew tem olhos puxados? Talvez você tenha ancestralidade chinesa na sua família. Não que eu tenha ouvido falar disso. Isso significa que o Andrew não é filho do Félix então. Ah, vai, mãe. Félix abraçou sua esposa. Você acha que a Tiffany gosta de ouvir suas suspeitas estúpidas todos os dias de novo? Como é que sabemos o que foi há 5 ou 6 gerações atrás? A idosa apertou os lábios. Seu sexto sentido estava claramente lhe dizendo que algo estava errado com sua nora. Por outro lado, ela não queria se intrometer na vida da família de seu filho. Félix era um rapaz grande agora e ele certamente podia lidar com seus assuntos sozinho. Durante seus anos selvagens de estudante, Tiffany, uma garota esguia, porém com curvas apetitosas, desfrutava de uma popularidade inevitável com a metade masculina de seu grupo. Os meninos estavam seguindo Tiffany como se estivessem amarrados, tentando conquistá-la. Tiffany debatia sobre qual candidato escolher. Um parecia muito baixo, outro muito bobo. Finalmente sua atenção foi atraída por Victor do curso de formatura. Ele era alto, tinha uma constituição física poderosa e parecia ter saído de uma capa de revista. A capa de uma revista chinesa. Como se viu, a mãe de Victor era meio chinesa e foi ela quem lhe deu essas belas características orientais. Você gosta desse estilo, Victor? Seus amigos perguntavam a ela, surpresos. Ah, vai, todo mundo o conhece como o mulherengo que ele é. Seu romance estava cheio de paixão, mas infelizmente eles acabaram terminando. Tiffany estava fora de si de ciúmes e todas as vezes Victor sinceramente não entendia qual era o problema. Grande coisa, eu dei um beijo na Maria na bochecha. Victor balançou a mão. Na verdade, eu saí com ela antes de te conhecer, nós até consideramos casar. Mas então eu te conheci e ela não tem culpa disso. Sim, exatamente. E agora você está namorando comigo, então pare de desconfiar das outras mulheres. Tiffany estava com ciúmes. No entanto, nada mudou depois que eles fizeram as pazes. Victor continuou saindo com outras garotas e Tiffany chorava lágrimas de raiva em seu travesseiro. Sua mãe só piorava as coisas. Quando você finalmente vai terminar com esse Victor? Nada de bom virá dele e ele não te ama de verdade. Ela continuava pregando para sua filha. Eventualmente, Tiffany voltou para a casa dos pais, dizendo a Victor que precisava de tempo para pensar no futuro do relacionamento deles. Ela esperava que Victor a procurasse correndo com um buquê de flores, assegurando-lhe a seriedade de suas intenções e talvez até a pedisse em casamento, mas a realidade se mostrou diferente. Já no dia seguinte Tiffany viu Victor nas redes sociais se divertindo na companhia de uma garota que ela nem conhecia. Foi a gota d'água. Apenas uma semana depois, Tiffany conheceu Félix. O cara não tinha a aparência nem o charme de Victor, mas ele tinha uma loja de acessórios de computador e um apartamento próprio, mesmo que em uma parte remota da cidade. Em outra situação, Tiffany talvez nem tivesse olhado para ele, mas ela queria tanto provar a Victor que tinha superado ele que rapidamente usou seu charme com Félix. Por outro lado, Félix estava muito sério em relação a Tiffany. Um mês depois ele pediu a moça em casamento. Naquele momento, Tiffany nem podia imaginar que seu jogo chegaria tão longe, porque, sinceramente falando, ela não achava Félix tão interessante, nem sua aparência nem seu caráter. Por outro lado, o fato de ele ter um apartamento próprio era algo que mudava o jogo. Ela poderia morar separada dos pais novamente. Vai chegar o dia em que o Victor vai decidir fazer as pazes comigo, virá até minha casa e minha mãe vai dizer a ele que eu me casei, Tiffany pensou, antecipando a doce vingança. Mas Victor não tinha intenção de voltar e tentar fazer as pazes. Ele não apareceu nem 6 meses depois, nem 1 ano depois. Pelos conhecidos em comum, Tiffany soube que Victor se formou e conseguiu um emprego, mas ainda não estava em um relacionamento sério, trocando de mulheres como luvas. Por outro lado, Tiffany também era invejada por todas as suas amigas. Seu relacionamento com Félix poderia facilmente ser chamado de um bilhete feliz para um futuro sem nuvens. Já alguns anos depois, Félix abriu uma cadeia inteira de pequenas lojas de acessórios de computador e seu negócio continuou se desenvolvendo. A jovem família mudou-se para uma casa grande nos subúrbios, não lhes faltava nada. Tiffany poderia facilmente se permitir não trabalhar, mas se dedicar inteiramente à casa. Nisso, Félix deu a ela total liberdade. A única coisa triste em Félix era o fato de eles ainda não terem filhos. No começo, ele tentou não pressionar Tiffany, esperando que ela quisesse ter um bebê por si mesma, mas o milagre não aconteceu. Tiffany, precisamos ter um filho, Félix iniciou uma conversa um dia.
Estamos casados há 5 anos e ainda não tenho um herdeiro. Credo, Félix, Tiffany fez uma careta. Você é um sultão oriental ou algo assim? Um herdeiro, de fato. Eu sou sua incubadora, é isso? Incubadora? Félix pareceu genuinamente magoado. Eu só sugiro que você vá a uma clínica e faça um check-up. Além disso, minha mãe também sonha em ser avó, e a sua, tenho certeza que também. Eventualmente, Tiffany concordou com um check-up médico. Afinal, ela não poderia simplesmente dizer a Félix diretamente que não o amava, não queria ter um filho dele e vivia com ele apenas pelo conforto que ele proporcionava. Mais tarde, Tiffany pensou muito naquele dia e chegou à conclusão de que era uma saída. No prédio da clínica, ela literalmente esbarrou em Victor. Ele tinha se tornado ainda mais bonito desde então. Tiffany ficou quase sem palavras quando reconheceu seu amor do passado. Sua família e seu marido evaporaram instantaneamente de sua mente, assim como sua consciência. Sem pensar 2 vezes, ela convidou Victor para tomar um café. Você está ainda mais bonito, Victor a elogiava. Suas palavras faziam Tiffany derreter como sorvete no sol de julho. Obrigada, você também está lindo, Tiffany sorriu. Suponho que você seja casado e tenha filhos agora. Na verdade, não. Eu estava esperando por você. Victor segurou a mão de Tiffany e olhou ternamente em seus olhos. Depois disso, o poder de julgamento de Tiffany foi dilacerado. Ter um caso secreto na era das redes sociais e aplicativos de mensagens era um desafio, mas Tiffany decidiu arriscar. Félix não deveria nem mesmo desconfiar de algo, mas, por outro lado, ele estava no trabalho a maior parte do tempo, e isso era uma vantagem. Tiffany não iria abrir mão de sua segurança financeira proporcionada por Félix. Ela estava bem com a casa e com o carro que ele lhe dera. Mas tudo terminou em um dia, o dia em que Tiffany descobriu que estava grávida. Voando nas asas do amor por Victor, Tiffany já antecipava quão feliz ele ficaria. Em seus sonhos, ela já havia se divorciado de Félix, processado pela metade de seus bens e se casado com Victor. No entanto, a realidade foi bem diferente. Você enlouqueceu? Foi a resposta imediata de Victor. Você é uma mulher adulta e não sabe o que fazer em casos assim? O que você quer dizer? Este é seu filho. Tiffany ficou chocada com a reação cínica de Victor. Como posso ter certeza disso? Você é casado, afinal de contas, e essa criança bem pode ser de seu marido. Não preciso dessa felicidade de qualquer maneira, disse Victor, saindo do carro e batendo a porta. Os olhos de Tiffany se abriram. Aconteceu que Victor a havia traído pela 2ª vez. Nem mesmo a perspectiva de se tornar pai o impediu. Tiffany realmente não esperava por algo assim. Ele fez um filho e fugiu. Ela simplesmente não conseguia acreditar. O que ele está pensando? Que vou correr atrás dele? De jeito nenhum, pensou Tiffany indignada. Abortar estava fora de cogitação. Félix queria um filho tanto assim. O lado moral da questão não a incomodava muito, assim como a ideia de que Félix teria que criar o filho de outra pessoa, a incomodava. Na época, o que importava era fazer Victor sofrer. Depois que o pequeno Andrew nasceu, Tiffany suspirou aliviada. Todos os parentes concordaram unanimemente que o menino era a cara dela, e Félix, por padrão, não tinha dúvidas sobre a fidelidade de sua esposa. Apenas Nadia, a mãe de Félix, claramente sentia algo e fazia perguntas sugestivas. Tiffany tentava ignorá-las, considerando como coisas da cabeça de uma senhora idosa que não tinha mais o que fazer. No entanto, o tempo passou e o pequeno Andrew desenvolveu características que nem Tiffany nem Félix tinham. A principal delas era o formato oriental dos olhos. Quando era recém-nascido, era difícil perceber, mas depois dos 3 anos, ficou bem evidente. A mãe de Tiffany estava cada vez mais insistente. Vamos fazer um teste de DNA para tranquilizar minha mãe, propôs Félix. Ela diz que o Andrew não se parece nada comigo. Tiffany quase desmaiou ao ouvir essas palavras. Como assim? Você não confia em mim? Você ouve as suspeitas de sua mãe e ainda tem coragem de me passar essa história? Ela saiu atrás de Victor, sabendo muito bem de antemão o que o teste iria mostrar. Minha resposta é não, disse Félix, acenando com a cabeça em concordância. Tiffany se acalmou. Graças a Deus isso passou.
No entanto, Félix não desistiria dessa ideia. No fim de semana seguinte, quando Tiffany, como sempre, foi a um salão de beleza, Félix foi à clínica com Andrew. O plano era tão simples quanto podia ser: conseguir os documentos certificando que Andrew era neto de sua mãe por parte de sangue e nunca mais voltar ao assunto. O escândalo foi tremendo quando os papéis foram apresentados, atestando que o pequeno Andrew não era filho dele. Félix quase teve um ataque cardíaco. Ele confiava incondicionalmente em Tiffany e não estava pronto para ser traído assim. Como você pode fazer isso? Tiffany zombou de forma insolente, ao perceber que não podia mais negar o óbvio. Você sempre estava no trabalho e não podia fazer um bebê de jeito nenhum. E então, pimba, aconteceu como um estalar de dedos. Vou entrar com o pedido de divórcio hoje, Félix cuspiu com nojo. A mulher infiel repentinamente se lembrou de que metade dos bens adquiridos durante o casamento eram dela. Ah, Félix, você se lembra de repente. Tiffany sorriu de forma sarcástica. Ela estava certa de que não ficaria sem provisão. Se venderem a casa, metade desse dinheiro duraria anos para ela. No entanto, ela estava errada. Todo o patrimônio, incluindo a casa e a empresa de varejo de computadores, estava registrado como propriedade de Nadia. A mãe de Félix havia conseguido insistir nisso. Tudo que Tiffany tinha era o carro que seu marido lhe dera no aniversário de casamento. Vou processá-lo por pensão alimentícia. Tiffany gritou histérica no tribunal, fora de controle, incapaz de acreditar que estava sendo deixada sem nada. Andrew ficará comigo, disse Félix, calmo, e saiu da sala do tribunal. Ele havia se apegado tanto ao menino e o menino amava tanto o pai que Félix não hesitou por um segundo em adotar o menino por pura bondade. Ele até comprou um apartamento para Tiffany, para que ela não tivesse a tentação de aparecer na vida dele e de seu filho. No entanto, Tiffany ainda estava furiosa e sinceramente acreditava que Félix subornou o tribunal para deixá-la sem nada. Dei a ele os melhores anos da minha vida, e ele fez isso comigo. Ela vociferou, furiosa com tamanha injustiça. Não vou deixar assim. Vou apelar da decisão do tribunal. É verdade que o dinheiro estraga as pessoas. Esse canalha não tem um pingo de remorso. Ela continuou reclamando com todas as suas amigas, enquanto tomava uma taça de vinho, completamente alheia à verdadeira natureza das coisas. Assim chegamos ao fim de nossa história em áudio de hoje. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva e ative o sininho.